E aí, Levi, sobre a eutanásia, assim, a gente conversou sobre suicídio algumas semanas atrás. Você acha a eutanásia e suicídio coisas diferentes, coisas semelhantes? É Não, a favor ou contra? são duas coisas que o pessoal tenta tratar como semelhantes ou idênticas, mas eu acho que são bem diferentes. Uhum, A eutanásia ela tem uma característica que envolve, entre outras coisas, uma autorização do Estado numa situação limite de sofrimento. O suicídio não, ele já tem uma característica pessoal, de violência pessoal definitiva, para poder também encerrar algum sofrimento. uhum. Mas são duas coisas bem diferentes. O suicídio e a eutanásia são bem diferentes. Você acha que a motivação da decisão é diferente, por isso a gente tem que encarar coisas como coisas distintas. Assim, o fato da pessoa determinar que ela vai morrer não é o que determina como sendo o fator principal. Seria mais o fato dela estar doente e já estar num processo degenerativo de sofrimento, e aí isso justifica a decisão, seria isso? Não, não diria que justifica em nenhum dos casos, mas a gente precisa primeiro diferenciar para poder facilitar a discussão. Uhum, No caso da eutanásia, evidentemente, há uma consulta obrigatória para que a eutanásia seja aplicada no país que pode, evidentemente, que isso seja feito, ou seja, que é legalizado. No caso do suicídio, não existe consulta. O suicida, ele informa. Ele uhum, informa que vai se matar por conta de um sofrimento terrível na alma, na sua existência, algum motivo que tenha, em alguns casos, algum fator ou algum elemento químico que possa levá-lo a isso, mas que tudo tem um fundo de sofrimento e de desespero. No uhum, caso da eutanásia, não. Tem que ter alguns critérios, tem que ter consulta, tem que ter uma série de coisas, autorização, como no caso dessa atleta, uhum. para que ela possa efetivamente executar. São duas coisas que partem do desespero humano, que partem de uma situação limite do ser humano, mas são duas situações completamente diferentes. Uhum. Rodrigão, quando a gente conversou sobre suicídio, a gente falou sobre salvação, tal, foi meio que ponto pacífico que aquela determinação clássica de que suicidas vão para o inferno não fazia sentido, né? Nesse caso, enquanto pastor, né, enquanto sacerdote, anjo do Senhor, você acha que no Brasil não é uma prática legal, mas no seu conceito. Oi? No seu Nada, conceito nada. Não, falei. pessoal, assim, você seria a favor da eutanásia em algum caso? Você acha que a gente deveria abominar isso, trabalhar contra, ou não é bem assim? Não, cara, assim, Eu acho que. Pode falar, pode falar. Falou. desculpa, Não, é o sacerdote Rodrigo. desculpa aí, ô Levi. É o seguinte, eu penso o seguinte, cara, eu penso que a eutanásia ela tem o seu contexto, né? E eu acho que a gente precisa saber fazer uma leitura do contexto. Então, assim, em determinadas situações, é lógico que você tem que observar ela como realmente uma solução. Ela não é uma coisa a não se pensar de maneira nenhuma abominável. Você não Uhum, pode pensar nisso, né? Porque a gente não sabe a situação que cada família passa, o sofrimento que cada um passa diante de uma situação trágica, né? Você vê, eu conheci já um caso de um cara que era recém-casado, assim, tinha uns 3 anos de casado, e ele e a sua esposa sofreram um acidente de carro, e a mulher ficou em coma 20 anos, assim, em estado vegetativo, e o cara ali, fiel ali e tal, e até o dia ele chegou como. Eu era seminarista na época, quando ele chegou pro pastor e falou pro pastor assim, eu tava na sala, ele falou assim, pastor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que é vida. Porra, conseguiu 20 anos, velho. Esse cara merecia um O estátua, cara né? já tava, e ele falou assim, eu preciso viver minha vida, eu tenho aqui, já tô 20 anos aqui nessa situação complicada, o cara já tava sofrendo de, imagina quantas coisas ele já não passou.
E aí ele não sabia o que fazer mais, entendeu? Se ele vivia a vida, aí fica aquela coisa, você não acredita no milagre, né? Que a mulher, pô, mas peraí, cara, então você tem que saber fazer uma leitura desse cara que tá numa situação dessa, imerso nisso. Então, assim, eu acho que a eutanásia tem que ser feita uma leitura. Uhum. Por isso que eu acho que, no caso dessa paratleta, ela teve essa leitura feita pelo governo e foi visto que realmente não tem uma solução para isso. Agora, se a gente não considera a possibilidade, imagina quantos prêmios são isso. Eu não sei, porque assim, quando estava acontecendo o caso, né, e a gente começa a receber várias informações sobre, aí eu vi uma opinião de um médico, assim, falando da diferença, né, que no Brasil não tem eutanásia, mas, por exemplo, nesse caso da mulher em coma, no caso de uma decisão de deixar de evitar a morte, digamos, de parar com a respiração artificial e tal, é diferente, não seria, talvez, assim, há uma diferença com a eutanásia com relação a isso, assim, porque a eutanásia seria você provocar a morte, seria uma injeção letal, não é que a pessoa, assim, ela não viverá se eu desligar os aparelhos, a eutanásia é assim, não, eu estou vivo, eu estou consciente, só que a minha dor me impede de viver, eu não tenho mais vontade de viver, eu quero que vocês provoquem a minha morte. É diferente de, nesse caso, por exemplo, ele tivesse tomado a decisão, não, quero que desligue os aparelhos. Nesse caso, eu acho que a legislação brasileira não impede, entendeu? A eutanásia seria mais deliberadamente provocar uma morte que não aconteceria de imediato. Mas eu acho que existem diversas diferenças, assim. Mas eu acho também um pouco de falta de compaixão, assim, eu não sei, é bem delicado esse assunto. Né? Então, vou usar um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho um primo meu de 15 anos que tem uma doença degenerativa grave. Uhum. E é uma doença que você descobre depois de um tempo já. Tipo, ela é rara e assim, só começa a aparecer os sintomas nele depois que ele já está grandinho. Então, com uns 5, 6 anos, ele começou a mostrar os problemas de deficiência motora. E aí eles foram ver o que era e descobriram que era essa doença que é degenerativa. Hoje ele já não passa muito disso. Uhum. Então, ele vive nessa... Lógico que os pais ficam arrasados, saber que seu filho não vai durar mais que isso. Uhum. A vida dele vai cada vez piorando. Só um minutinho, tá caindo a conexão do Rodrigo só pra mim ou pra vocês também, Levi também, e Lucas? Também. Dá uma olhadinha nessa conexão aí, porque ela tá picotando muito, você não tá dando pra entender muito bem. Dá uma olhada aí e a gente segue aqui. Daí você segue. A gente entendeu a história do seu primo, mas tá prejudicando aí o que você tá falando. Tá, eu vou ver. Lucão, dá uma olhada aí se tiver muita janela aberta ou muita coisa. Ô, Lucão, conectando aí esse assunto, contexto Brasil aí, vai. A gente tem uma bancada evangélica aí que é meio ortodoxa, inflexível para alguns assuntos, como no caso aí da eutanásia. Eu acho que se entrasse na pauta, não está na pauta, porque eu tenho certeza que a bancada evangélica seria uma das que levantaria a bandeira contra, né? E aí surge aquela questão de a gente ser retrógrado de maneira institucional, quer dizer, a nossa cartilha evangélica nos impede de discutir uma agenda mais, digamos, nesse caso, sei lá, progressista, não sei se seria o caso, mas como a gente, como arauto sempre do ser contra tudo e que não é tradicional, você acha que o evangélico brasileiro ele não fica com esse estigma assim, de trabalhar contra, por exemplo, leis como a eutanásia? Então, mano, eu acredito que não a bancada evangélica, mas os evangélicos brasileiros, a gente está muito preocupado com o que cada um está fazendo com a sua própria vida, ao invés de ficar preocupado com o que a gente, e não a gente os evangélicos, mas todos nós, estamos fazendo uns com a vida dos outros. Por exemplo, por que isso poderia muito bem, a eutanásia poderia entrar lá e ser uma das pautas da bancada evangélica? Porque eles estão preocupados se o gay pode casar um com o outro, estão preocupados se a pessoa que quer dar cabo à vida, se ela pode ou não,
mas não estão preocupados, por exemplo, com a fome que a gente faz alguém passar, estão preocupados com aquele monte de coisa que a gente já tem falado, com o sofrimento que a gente dá ao outro. Eles estão preocupados com algumas regras morais ou práticas religiosas ou uma ética religiosa que eles mesmos criaram do texto bíblico. Eles querem forçar uma maioria a assumir isso, mas parece que é uma leitura muito fria e que o contexto vida, o fator vida no sentido de alguém que sofre muito, que sente muita dor e quer dar cabo à própria vida, por exemplo. A ideia deles é que se dane, se a gente entendeu no texto que não pode, não pode. Mas eu sofro, mas eu choro, eu não consigo andar, eu não consigo me mover, eu tô parando de pensar, eu sinto dor. Que se dane, o texto diz que não pode. Mas o texto diz que não pode? Levi, nos traga a luz. O texto diz que não pode? Primeiro que a Bíblia Sagrada, o próprio Deus da vida, doador da vida, o nosso Senhor, ele que é um Deus de profundo amor, ele é um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Então, você querer encontrar na Bíblia a base bíblica para eutanásia é alguma coisa que também você não vai encontrar. Base bíblica para a eutanásia, que justifique a eutanásia. Como também não vai encontrar o inverso, o outro conceito, que é o conceito inverso, que é a distanásia, ou seja, esticando a vida até onde der, que seria, em alguns casos, uma tortura deliberada. Então, não existe base bíblica para essas coisas, e eu gostei da fala aí do camarada... Como é que é Lucas. Lucas, o último aí, o brother. Lucas é nosso. Lucas é zica. Porque uma coisa é a seguinte: eu posso, por exemplo, não concordar e não encontrar base bíblica para uma série de coisas. E existem essas coisas que, pelo menos dentro do texto, numa leitura mais tradicional ortodoxa, você tem as suas interpretações e você vai lá e olha. Numa interpretação mais popular da Bíblia, você consegue ter aí, vamos dizer assim, mais uma flexibilidade na maneira de tratar alguns temas importantes de ética e de moral. Mas, independentemente de ser mais liberal ou menos liberal no tratamento disso, eu não vejo base bíblica para que você pratique a eutanásia. Agora, eu vejo base bíblica para que a gente tenha um coração amoroso e que a gente tenha misericórdia das pessoas, numa postura de amor. Quem ama a pessoa, ela, mesmo que a pessoa pratique uma coisa errada, no limite, voltando à primeira pergunta que fizeram para mim, seja ele suicídio. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu não preciso concordar com suicídio, e seria um absurdo nós agora, no mês de Setembro Amarelo, a gente está falando qualquer coisa que conduza a isso, ou que induza a isso, ou que dê algum tipo de ideia a isso. Eu posso dizer claramente que, primeiro, a gente tem diante de nós um fato perigoso, complicado, e que a gente não tem base bíblica para que a pessoa tire a própria vida ou para que ela peça diante de um dispositivo de eutanásia que isso aconteça. Mesmo que eu não tenha base bíblica, eu tenho que prestar bastante atenção no sofrimento da pessoa, na angústia da pessoa, e eu tenho que estar perto pastoralmente com essa pessoa, e não tenho que, mesmo antes de qualquer coisa ou depois, de alguma forma decretá-la ao inferno. Porque eu, pessoalmente, vou lhe dizer uma coisa, considero como um pecado, como qualquer outro, e que com o próprio Deus que perdoa todos os nossos pecados, perdoa esse também. Então eu não vejo como um caso determinante para mandar o cara para o inferno. Você está entendendo? Eu não preciso concordar que o cara que pode ser feito eutanásia para poder achar que eu condeno o cara para o inferno porque aconteceu alguma situação assim. Percebe? Pelo contrário, é uma atitude de misericórdia e de compaixão, sabendo que o cara chegou no limite, que existem situações degradantes que o cara não suporta mais, uma família que está sofrendo, inclusive com endividamento absurdo econômico em alguns casos. Então existem situações que a gente tem que olhar com profunda misericórdia. E aquilo lá tem coisa que é coisa de saúde pública. E a gente se mete muito em assunto de saúde pública com a nossa moral religiosa. E isso é absurdo, isso é errado, isso não está certo. Toda intervenção religiosa em assunto de saúde pública deve ser absolutamente rejeitado para quem é discípulo de Jesus de Nazaré, saudável, com a cabeça boa e não é doente.